Olá, graça e paz. Eu quero, nesta oportunidade, mais uma vez compartilhar com você o nosso devocional Palavra Viva. Estou aqui mais uma vez e quero convidar você para nos seguir nas nossas redes sociais. Se você ainda não assinou nosso canal no YouTube, assine o canal, ative as notificações para receber as nossas informações, os nossos conteúdos. E também nos siga no Instagram e no Facebook. Eu quero meditar com você nesta oportunidade a respeito do Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Texto muito lindo, o Evangelho de João, o evangelista João, assim como Marcos, que são os dois únicos evangelistas que não escrevem o Evangelho partindo da genealogia de Jesus. Lucas e Mateus, eles começam o Evangelho a partir da genealogia de Jesus. Porém, Marcos, como escreve aos Romanos, e era algo que não interessava muito para eles, então ele não começa pela genealogia. Enquanto João não se preocupou com este aspecto, porque João, ele quis justamente trazer como o mais importante, o seu foco era mostrar a divindade de Jesus. Então, ele começa o Evangelho não mostrando genealogia, mas mostrando o quão divino ele era. Ele começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele nos mostra três aspectos importantes a respeito da divindade de Cristo. Primeiro, a sua pré-existência. Ele já existia. No princípio era o Verbo, ou seja, ele estava no princípio com Deus. Então ele já estava no princípio. Antes de ter nascido, ele já estava. Como assim, pastor? Este é o mistério da divindade, a sua pré-existência. Jesus, antes de aparecer no cenário da história, através do seu nascimento, através de Maria, Jesus estava no princípio com Deus. Isso prova a sua divindade, que ele era eterno. Ele estava no princípio. O texto diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando nós vamos lá para Gênesis, no capítulo 1, nós vamos ver o texto dizendo: no princípio, Bereshit, no princípio criou Deus céus e a terra. Queridos, o texto nos mostra que há uma ligação direta entre Gênesis capítulo 1 e João capítulo 1. No princípio, a palavra no princípio, no hebraico Bereshit, está nos dizendo que no princípio Deus criou todas as coisas. E o texto de João está dizendo que no princípio o Verbo já estava lá. O Verbo é uma referência direta ao Logos, é uma referência direta ao próprio Cristo. O Logos, no conceito da cultura grega, falava justamente daquele que coloca ordem no caos, aquele que organiza, que traz a lógica, aquele que realmente coloca tudo no seu devido lugar. Então, quando para os gregos, que a princípio, de certa forma, era um dos públicos alvos de João, quando chega nos seus ouvidos a expressão o Logos, que ele era o Logos, na mente de um grego, era muito forte esse impacto. Porque o Logos é uma referência a algo que é divino, a algo que é eterno. Então João nos mostra a eternidade do Verbo. Mas o texto também diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. A expressão o Verbo estava com Deus está dizendo que ele estava, no original, face a face com Deus. O texto está dizendo que Jesus, ele não era uma energia, não era apenas talvez uma energia que se movia, não. Jesus, ele era uma pessoa. Então isto mostra a personalidade do Verbo. Se por um lado nós vemos a eternidade do Verbo, João mostrando que o Verbo estava com Deus, ou seja, Jesus estava com Deus no princípio. Isso fala da sua pré-existência. Por um lado nós vemos quando o texto fala que ele estava com Deus, estava diante de Deus. Esta expressão está dizendo para nós que ele não era apenas uma energia, mas ele era uma pessoa. Fala da pessoalidade do Verbo. Fala desse Jesus que se relaciona, este Deus
que além de transcendente, que está acima de tudo, que transcende a nós mesmos, Ele também é um Deus imanente. Transcendente porque que transcende para além de nós, acima de tudo, mas imanente porque habita dentro de nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E aí conclui dizendo, e o Verbo era Deus. Aleluia! Nós vemos três nuances, três aspectos poderosos deste Verbo que é Jesus. Ele era eterno, porque já existia antes mesmo de ter nascido. Ele é uma pessoa que tem personalidade, que se relaciona. Em terceiro lugar, ele é Deus. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E é nisso que eu quero pensar rapidamente com você. Este Verbo que era Deus. E é muito precioso quando nós pensamos nisso, porque na língua portuguesa o verbo tem um papel muito especial. O verbo fala de ação. Se você pegar uma frase e nessa frase você tirar o verbo da frase, uma frase perde o seu sentido. Por exemplo, o jogador joga futebol. Se tirar o verbo joga do jogar, né? Então o jogador, futebol. Como assim? O que tem jogador de futebol? Ele foi, ele viu, o que está acontecendo? Quando você tira o verbo de uma frase, de uma sentença, esta frase, esta sentença fica sem sentido. E é isso que eu queria dizer para você, querido amigo. Uma vida sem o verbo de Deus é uma vida que perde o seu sentido. Qual o sentido da existência sem o verbo de Deus? Nós somos como uma frase aonde o verbo não existe. É uma frase que não dá para ser entendida, compreendida. É uma frase que não tem sentido. Portanto, há muitas pessoas por aí caminhando na estrada da existência sem ter um sentido na vida. Mas nesta oportunidade eu convido você a abrir o coração para que o verbo de Deus, Jesus Cristo, possa estar com você, entrar na sua existência e passar a trazer sentido para a sua vida. Que Deus abençoe você. Eu quero orar com você neste momento. Meu Deus e meu Pai, eu oro agora por este homem, por esta mulher, por esta pessoa que está, Senhor, vendo este vídeo. Que essa pessoa possa ser impactada, tocada pela Tua Palavra. E que este verbo que se fez carne e habitou entre nós venha trazer sentido a esta vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, tenha um ótimo dia, em nome de Jesus, o Verbo que se fez.